Hi everyone! Eu sou a professora de inglês do estado da Bahia, Sandra de Jesus, e hoje a gente tem um convidado mais que especial. Bora conferir? Pois é, pessoas, esse canal tá muito chique. Hoje a gente está recebendo para uma entrevista o cineasta, teatrólogo, ativista social, escritor, ator Carlos Pronzatto. Carlos Pronzatto, ele nasceu em 1959 em Buenos Aires, Argentina, mas já reside no Brasil desde a década de 80. E é um intelectual contemporâneo que tenta, através da sua arte, tratar de questões políticas, sociais, odiernas, importantíssimas. Mas na entrevista de hoje, a gente vai focar não na sétima arte de Carlos Pronzatto. Ele é muito conhecido e já tem muitas entrevistas nas quais ele fala sobre os seus documentários, sobre esse seu lado cineasta, sobre essa produção de roteiros. E hoje a gente quer focar no Carlos Pronzatto mais escritor. Mas não quer dizer que você não deva conferir as grandes obras dele aqui no box de descrição, além do Instagram de Carlos Pronzatto. Eu vou deixar também o link do seu canal do YouTube e também links de seus documentários para que você possa contemplar essas maravilhas. Documentários como Renato, também é um de nós, e sobre a Braskem, sobre Brumadinho e muito mais. Aqui eu tenho alguns dos livros de Carlos Pronzatto. Ele é muito versátil, então ele escreve em vários gêneros. Aqui a gente tem alguma poesia para Brumadinho e vem com DVD do documentário feito pelo próprio escritor. Aqui a gente tem O Espírito da Rebelião e Outros Contos em São Paulo. Aqui a gente tem O Milagre da Luz e Outros Contos em Trastevere, e é uma edição bilíngue. Aqui também a gente tem uma peça teatral, Molotov, Monólogo em um Ato, e é bem pequenininho, mas é muito interessante. Agora eu vou parar de enrolação e deixar que o próprio Carlos Pronzatto fale um pouquinho sobre sua experiência de escrita criativa, de publicação, de leitura e de produção literária. Vamos lá! Bom, então, minha relação com a literatura começa bem de criança, né? Meu pai era dramaturgo, não? Roteirista de cinema, de TV, tinha uma fantástica biblioteca, eu dormia inclusive na biblioteca, tinha o quarto dele, tinha a biblioteca, o estúdio, como se chamava na época. Estou falando dos anos 60, em Buenos Aires, na Argentina. Então aí tinha uma ampla galeria de autores no mundo todo, e eu lia coisas assim raríssimas para a época, né? Scholen Aleichem, por exemplo, entendeu? Um escritor judeu, né? Eu ia numa escola num bairro judeu, entendeu? Não sou judeu, mas ia numa escola aí a 13 quarteirões onde eu morava, então isso de pronto também me influenciou, inclusive isso me influenciou para ter a tolerância, não? Com a tolerância com o diferente, né? Tanto é como eu gostaria que tenham comigo, com a outra idade, como se fala. Então essa relação de você estar em um bairro praticamente, de uma coletividade imigrante, eu também sou de uma coletividade imigrante, que é italiana, né? Mas ela de alguma maneira está mais pulverizada, mais inserida em uma rede de relações sociais e culturais na Argentina, não? Praticamente se perdeu essa relação de uma coletividade estanque, né? A italiana, específica, como tem no Brasil, em Santa Catarina, em Paraná, comunidade polonesa, comunidade italiana, tudo separado um do outro. Não, na Argentina o italiano está completamente inserido, então não é o mesmo com o povo judeu, não? Até hoje tem essas relações, não? De culturais mais estanques. Então, essa foi uma das relações, procurar culturas diferentes na literatura. Tanto é que eu sou apaixonado pela antropologia, não? Que estuda o homem em geral,
a etnografia é outra das minhas grandes interesses, a leitura de enciclopédias, eu sempre me interessou muito, desde criança eu leio enciclopédias, até hoje, todo dia quando eu não sei uma coisa eu vou no celular, antigamente você ia na enciclopédia, né? Então, tanto é que tenho algumas aqui, inclusive compradas em sebos, Alaruz, e tem outra mais aqui sensacional, mas está lá mais longe, são fotografias etnográficas, um livro fantástico, né? Que hoje vai no lixo, né? Porque hoje está tudo na virtualidade, né? Então ainda eu defendo o papel, apesar das árvores, né? Infelizmente, né? Apesar das árvores, né? Pelo corte das árvores, o papel tem que surgir de algum lugar, mas também a virtualidade surge da rapina de recursos naturais, de minerais, que as grandes empresas multinacionais e países sequestram ao redor do mundo. Então a virtualidade também não é inofensiva, faz parte da destruição do planeta. Então não sei o que é pior, se o papel ou todos os implementos que são necessários para fazer um celular, por exemplo. Então, divagando um pouco aqui, a literatura foi isso. Eu começou na minha própria casa, depois na escola. Se fosse pela escola, eu odiaria literatura, não? Por causa dos professores, não? E por causa das notas, né? Eu acho que, não sei, não é meu caso de ter gostado de literatura a partir da escola. Se fosse a partir da escola, eu odiaria a literatura, como odiaria todas as disciplinas praticamente que eu estudava na escola. Eu ia na melhor escola da Argentina, que é uma escola pública. Eu tive que dar um ingresso, um vestibular muito complicado, não? São os melhores de cada escola pública, que eu ia também pública, primária, tinham oportunidade de dar o vestibular para essas duas escolas, que era o Colégio Nacional de Buenos Aires, mais humanista, e o Carlos Pellegrini, mais dedicado às carreiras mais comerciais. Então eu fui nessa escola, mas eu não guardo nenhuma lembrança assim, positiva de ter aprendido alguma coisa nas aulas de literatura. Talvez sim, importante foi o latim e o grego. Aí já era linguística, né? Que foi importante ter acesso esses pilares basilares do idioma. Eu não falo latim nem grego hoje, mas eu sei que isso me deu uma possibilidade de saber como se estrutura uma língua, e isso serve inclusive para a escrita. Então foi mais ou menos por aí, a literatura vem por aí, histórias em quadrinhos também eu lia, aquelas velhas revistas, mas mais que tudo foi assim, foi a partir dessa biblioteca na minha casa, e também eu escrevia, já naquela época, com 7, 8 anos, eu lembro que eu escrevia uma história dos Beatles, e tinha uma máquina de escrever, e tentava escrever alguns contos, eu desenhava super-heróis, mais ou menos o que qualquer criança faria, não? Mas eu levei isso em frente, porque era uma necessidade, não? O escritor escreve basicamente por necessidade, não é um trabalho comum, não? Felizmente ou infelizmente, né? Não é um trabalho que você decida, vou ser isso. Não, você é escritor, você, no âmbito das artes, você é porque está obrigado a ser. Você só aceitar ou não aceitar a sua predisposição a isso. E, claro, com muito estudo, né? É o que eu tenho tentado fazer. Então, como leitor, eu acho que já respondi um pouco essa pergunta, porque como leitor até hoje estou em formação como escritor até hoje também, e estarei sempre, né? É decir, são disciplinas, atividades nas quais não há um estágio onde você diga, bom, cheguei até aqui, agora sou médico, agora sou advogado, agora sou engenheiro. Não, eu acho que não tem. Tanto é que não tem uma universidade de escritor, entendeu? Não tem. Tem de letras, né? De letras, que são aproximações onde as pessoas podem ser escritores também, que lecionem aulas de literatura, que isso é importante, mas não formam. As faculdades não formam escritores, assim como a faculdade de cinema. Eu não sei se formam cineastas ou as de teatro. Eu fiz escola de teatro aqui em Salvador. Estou em Salvador agora, aqui na Amaralina, na casa do meu filho. Tenho um mar aqui na frente. Mas ela me deu subsídios, não, para continuar o que eu faço até hoje, que é a escrita. Já, infelizmente, não estou dirigindo por causa do cinema, que é cinema político que eu faço, que me obriga a viajar. E eu não posso me deter em muitos locais por meses e meses para montar uma peça.
Mas basicamente o que eu quero dizer é isso, não há espaços universitários de formação específica para desenvolver uma atividade artística como necessidade. Há como profissão, mas eu não sei se é minha profissão ou não é. É minha atividade de luta diária, de resistência perante o sistema, nos quais eu combato o sistema diariamente dessa maneira, como outros combatem de outra maneira, através do cinema, da literatura e dentro da literatura também o teatro. E as principais referências literárias, autores argentinos ou brasileiros que mais me inspiram? Bom, os argentinos tem muitos, né? Porque imagina, eu estive até meus 22 anos, mais ou menos na Argentina, e no período da adolescência eu li muito, né? Como todo adolescente lê. Eu li muito Borges sempre, Borges, esse que eu considero talvez o escritor extraterrestre, não? Talvez como Fernando Pessoa, na língua portuguesa, além de qualquer postura política que ele possa representar. E muitos outros, Borges nos contos e na poesia também, não? Que ele é mais conhecido pelos seus contos. Mas Adolfo Bioy Casares, que era um grande amigo de Jorge Luis Borges, não? Tem um livro que eu considero talvez o livro mais fantástico, inclusive a tradução aqui desse livro é A Máquina Fantástica. A Máquina Fantástica. E o título original, eu vou lembrar em algum momento, de Adolfo Bioy Casares. Bom, agora se me foi o nome desse livro. E muitos outros escritores, inclusive eu não escolho escritores pelas tendências políticas, não? Como muita gente faz hoje, não? Porque se o cara que é de esquerda tem um escritor que é de direita, ele abomina, como Vargas Llosa, que é um cara de direita, e então as pessoas de esquerda em geral, de direita não vou ler. Não, eu sou todo o contrário disso, eu tento não ter rótulos para mim mesmo e não colocar rótulos nos outros. Então tem Vargas Llosa, García Márquez, claro, que também é um cara de esquerda, né? Muito ligado à vida latino-americana em termos sociais, e de levantamentos sociais, e de governos progressistas. García Márquez, fantásticos contos. Eu morei na Colômbia, tive a oportunidade de ler muito García Márquez na própria Colômbia. No México, Octavio Paz é um escritor também fascinante. Tem o Labirinto da Solidão, Labirinto da Soledad, que estou relendo agora, eu li na juventude. Esse também seria um filósofo, não? Mas um escritor, né? Muitos autores, eu não vou deixar de lado o Martín Fierro, não? Que Martín Fierro, José Hernández, é a pedra fundamental da literatura argentina, gauchesca, do gaucho, não? Da terra, não? A relação com o indígena, com o Estado, o rebelde. Martín Fierro é uma literatura fundamental para todo argentino, não? Aqui no Brasil, o mais próximo a Martín Fierro seria o Miguel Pampa, não? Que é uma literatura lá de Rio Grande do Sul. Então tem muitos autores assim, como eu já falei, Fernando Pessoa, que eu acho um universo pessoiano fundamental, às vezes inacessível, não, para nós mortais, não, como de Borges, não, de uma erudição que ultrapassa qualquer barreira possível, né, de conhecimento. Borges dizia que o paraíso para ele seriam as bibliotecas, não? O paraíso na biblioteca. E depois tem o Lima Barreto, outro escritor que gosto muito, né? O Lima Barreto, bom, Machado de Assis nem se fala, Drummond com sua poesia modernista, não? Sempre me interessou, Oswald de Andrade. E no teatro, Nelson Rodrigues, um cara de direita, né? Que abominava de tudo que seja movimento de esquerda, mas eu li todas as suas 18 peças de teatro, 13, não me lembro bem. Bom, estou esquecendo o principal, não? Que também é muito atacado, que é Jorge Amado, né? Jorge Amado, que é o criador desta cidade, o fundador, depois de Tomé de Souza, né? É o fundador da Bahia que todo mundo conhece. Jorge Amado, né, que deveria ter sido um prêmio Nobel há muito tempo, mas a academia prefere autores mais de relação com a criação da língua, não? Com a cirurgia da estrutura linguística, não? E Jorge Amado não era isso. Jorge Amado é um cara que tinha um ouvido espetacular para traduzir, embelezar
a fala popular e colocar isso no papel. Os autores são esses, tem Paulo Leminski também, que é um autor que gosto muito, curitibano, né? O Trevisan também de Curitiba, são autores que eu também leio bastante, e em geral autores principalmente de poesia e de contos. O que mais me interessa, romance, eu leio menos, eu tenho que ter um fôlego maior, mas eu tenho lido esse romance aqui, Equador, de Tavares, né? Que é um best-seller português, impressionante, um livro muito bom, recomendo também. Então, as referências literárias são essas, mas eu tenho referências de outros âmbitos que me levam à literatura, como o cinema pode levar à literatura, entendeu? Às vezes me perguntam, quando eu falo de cinema, por que eu não cito cineastas que me influenciaram, eu cito mais escritores. Então agora estou fazendo o jogo inverso. Vocês me perguntam quais são os escritores que me influenciam, eu posso dizer que tem teatristas, teatrólogos, entendeu? Como Tadeusz Kantor, né? Com seu Teatro da Morte, um diretor polonês, pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um diretor que com uma obra de teatro, com as imagens que ele consegue criar dentro de uma peça teatral, como ele fazia, ele consegue criar também imagens que só a literatura pode construir na mente do leitor. Não é num espaço bidimensional, como é o cinema, onde a gente não pode ir além do que está na tela, do celuloide, não? Está lá na parede ou na tela, como imagem construída por um criador. Já a literatura permite diversas leituras de quem lê um conto, um poema principalmente. Bom, se eu tivesse que fazer uma espécie de escalafão, de estrutura linear, não? De esquerda à direita ou de baixo para cima, tipo uma escadinha, eu diria que me sinto mais cômodo, em princípio, no poema. Na poesia. É uma coisa natural que eu tenho já desde adolescente, eu sempre escrevi, inclusive com temas sociais. Outro dia estava procurando um material e achei um material já falando de operários com 17 anos. Os poemas seriam basicamente o fundamento de tudo. Depois, em forma paralela, estariam os contos e as peças de teatro, né? Só que a peça é praticamente o desenvolvimento de um diálogo, né? Não há muitas descrições, não? As chamadas didascálias, que são as narrações das peças de teatro, para inserir explicações de onde e como se movem os personagens, qual é o estado de ânimo deles. Tudo isso são referências que não são precisamente literárias, não? São mais um roteiro para a leitura. Já num conto você tem que ter um trabalho maior de orfebreria das palavras. E para mim não é fácil, não? Porque eu venho de uma outra língua e eu escrevo diretamente na língua local, que é o português aqui. Então, essa seria mais ou menos a minha confortabilidade dentro da literatura. Seriam os poemas e, em uma medida bastante próxima um do outro, seriam os contos e as peças de teatro, com os diálogos dos quais já falei nesse momento. Tem também outros tipos de textos, que são crônicas, não? Que eu escrevo. Aqui tem um livro, inclusive, de crônicas. Aqui tem uma mesa com bastante material, depois vou fazer uma imagem aqui para vocês, onde tem, sei lá, uns 30 materiais, livros, tudo nunca passando de 120 páginas, 130, são materiais pequenos, eu escrevo mais ou menos assim. Os materiais não são... Todos juntos dariam alguns livros, 3, 4 livros importantes enquanto peso material, enquanto páginas, mas em geral são livros pequenos, são caixas livros agora, como esse aqui. Aqui tem outro de poemas, de combate, poemas, mas mais ou menos é isso. Então, não, eu não escrevo todos os dias, gostaria, né? Meu pai fazia isso, eu lembro dele, com a máquina de escrever, aquele som que se faz, inclusive com uma página, você imita esse som, né? A máquina de escrever e a música, não? Que ele era músico, então todo dia de manhã era tocar a flauta traversa para fazer as escalas, para treinar os dedos, e a própria música, não? Com as escalas, e também a escrita
programas de televisão, de teatro, de materiais, letras de música, inclusive, que ele fazia. Eu não tenho essa mecânica, não? Eu escrevo quando um tema me interessa profundamente, às vezes os temas surgem dos próprios filmes, né? Como agora que acabo de fazer, estou preparando um livro sobre a Braskem, a empresa, aquela empresa, uma das maiores do mundo, não? Que provocou uma catástrofe em Maceió, capital de Alagoas, minerando sal-gema para fazer plásticos e outros derivados, e afundou com as cavernas subterrâneas embaixo de 5 bairros, provocou o êxodo de quase 70 mil pessoas. Eu fiz um documentário e agora estou fazendo um livro, porque isso me tocou muito, essa relação dessas pessoas submetidas ao lucro selvagem dessas empresas, como Brumadinho, que é outro filme que eu fiz em Minas Gerais, que virou também um pequeno livro que está aqui, que chama Poesia para Brumadinho, são cartões postais que estão aqui. No final eu vou tentar ler alguma coisa, né? Então a rotina se dá em função do dia a dia, e não tanto do dia a dia, não? Tem dias que nada acontece, né? Como falava Lenin, não? Tem décadas que nada acontece, mas tem dias em que tudo acontece, mais ou menos assim, né? Então a rotina é um pouco isso. Justamente eu tento que não seja rotina, não cair na rotina, não? Eu tenho que ser constantemente, eu tento, não? Me surpreender constantemente. Eu acho que o segredo da escrita, para mim, no meu caso, e o cinema, é a surpresa, a contínuo assombro, não? Dos casos trágicos que acontecem no mundo, porque as pessoas às vezes não têm esse espírito de luta tão afiado nelas, não? Porque também o dia a dia do trabalho, do capitalismo, submete as pessoas a uma condição praticamente quase que análoga à escravidão. Não é somente aqueles que trabalham na cana ou nas minas de carvão, que são submetidos a trabalhos escravos, nas próprias escritórios, né? Escritórios, nos ateliês, entendeu? De costura, também tem. Então, o dia a dia das profissões mais elementares também tem esse problema dessa submissão, e que nós podem estar atentos, portanto, a questões como o que a Braskem fez em Maceió, que a Vale do Rio Doce fez em Brumadinho, e assim por diante. Então, o bloco de anotações tenho, sim, claro, sempre tenho um bloquinho de anotações. Agora estou escrevendo diretamente no computador, né, porque já normalizei. Isso aí já é parte da escrita, escrever diretamente no computador. Os últimos trabalhos de contos, por exemplo, esse livro de contos foi escrito praticamente tudo no computador. O Espírito da Rebelião, contos, que escrevi em São Paulo durante a pandemia. E este outro foi escrito tudo no papel, na máquina de escrever. Entendeu? Foi no papel, na máquina de escrever, que isso é de 2009. E tem outro aqui que não estou achando aqui, que eu escrevi num barco vindo da Itália. É decir, eu escrevi todo no papel. Talvez esteja por aí. O Milagre da Luz e outros contos em Trastevere, Roma. Foi um livro escrito aqui, ó. Obrigado. Aqui, O Milagre da Luz e outros contos em Trastevere, Roma. Tive que escrever Roma porque muita gente não sabia o que é Trastevere, né? Como esse Pelourinho. E aqui em espanhol. Mas é uma pergunta que vem depois, que eu vi sobre a questão do idioma. Então esse foi escrito à mão e depois trabalhado no computador, né? Eu acho que o ideal é escrever à mão primeiro, depois passar para o computador. Mas eu já não estou conseguindo, já vou direto no computador hoje. Já faz parte do dia a dia, né? Bom, o principal desafio é se fazer entender, né? Essa questão de ser línguas similares complica muito, né? Porque eu me surpreendo no final, quando eu já creio que já está tudo escrito, já não tem mais erros, eu vejo palavras muito similares que às vezes são completamente opostas no sentido. E isso complica um pouco na escrita. Mas eu gosto da língua portuguesa, é uma língua talvez
mais ampla, não, em significados e em possibilidades literárias do que a língua espanhola, que é uma língua mais seca, não, mais precisa, mais de conquista, como alguém falou alguma vez, né? Mas uma língua rude, né? De soldados, né? Que conquistaram a América espanhola, destruindo tudo, né? E o português já também fez isso, mas de uma outra maneira, né? Não teve que enfrentar aqueles grandes impérios incas, aztecas, chibchas, onde realmente foi necessário matar a sangue e espada, né? Como faziam os espanhóis, que estão nos filmes, Aguirre, A Ira de Deus, e outros grandes filmes, vocês podem ver o que os espanhóis fizeram por aqui. Mas a questão do português, como estava falando aqui escrevo em 2 idiomas, mas isso é basicamente pelas viagens. Quando vou para outro país, o Brasil está rodeado pela língua espanhola, e eu viajo praticamente nesses países para fazer os filmes que eu faço. Eu tento colocar os livros de forma bilíngue, em geral. Tem outros por aí que são bilíngues, mas este do Che também, que essa é uma das versões primeiras do livro, foi bilíngue, mas já a segunda versão do Che, um poema guerrilheiro, só está em português. Mas tem muitos materiais aí que são bilíngues, né? Então, eu acho isso uma possibilidade que acrescenta, não, ao meu trabalho, não? Você poder ter 2 línguas à disposição. Outras línguas eu rascunho, né? Mais ou menos, não? Inglês, italiano já falo um pouco, né? E francês também, mas eu nunca me atrevi a escrever nesses idiomas, né? O que é importante aí para a literatura é a possibilidade de um conhecimento de mundos infinitos literários em cada um desses 2 mundos, o português e o espanhol. E o português carrega também o mundo indígena, né? Inclusive agora estamos traduzindo todos os nossos filmes, legendando os filmes em Guarani. Estamos numa campanha com pessoas que têm isso como motivo de vida, né? Pessoas que estudam o Guarani como a grande língua de grande parte do continente. A gente está tentando resgatar isso. Eu não estudo basicamente o Guarani, mas estamos procurando gente que traduza nossos filmes para o Guarani, além dos idiomas tradicionais como inglês, espanhol e até italiano. Italiano é pouco. Você vê poucos filmes, nos filmes nossos políticos que a gente faz traduzidos em italiano, está tudo em inglês, né? Mas a gente tenta ir por outros caminhos também. É isso, é praticamente uma tradução muito... Não foi feito por mim, foi feito por 2 tradutores, mas eu solicitei uma tradução bem literal, não? Que não fizesse muito malabarismo, né? Porque eu gostaria que fosse, como são 2 línguas similares, que fosse bastante próximo uma da outra, né? Que não houvesse muitos saltos acrobáticos e criações de novas frases para frases que já estão esculpidas de uma maneira numa língua e passar para outra, verter para outra língua num sentido quase que literal, e na maioria das vezes não tem problemas com isso, né? Então isso já foi mais ou menos falado, que deve estar por aqui. Monólogo em um ato. Cadê o monólogo em um ato? Monólogo em um ato. Eu não estou achando assim. Posso citar aqui Mayakovsky, por exemplo. Poeta russo, inclusive foi morto na Rússia stalinista, né? E ele tinha uma potência na escrita que era praticamente... eram punhos, não? Punhos, minimamente punhos, podem ser armas de outro tipo, que denunciavam situações que aconteciam na Rússia naquele período, como tantos outros poetas. O próprio tem o Roque Dalton em Salvador, que é outro poeta que eu segui muito durante muito tempo. É um poeta que inclusive foi morto pela própria guerrilha, uma coisa incrível, não? Porque se inventou
uma tentativa de denunciá-lo, como que não estava apoiando como deveria a guerrilha, e ele foi morto lá. É um cara anti-imperialista total, uma poesia de um cunho social muito profundo, Roque Dalton, como tantos outros. Vamos citar Neruda, né? Então Neruda é outro que a gente pode citar, Pablo Neruda, como alguém que colocou a ponta do punhal no seio imperial, para dizer isso de alguma maneira, né? No seu Chile ancestral e austral. O Pablo Neruda se ergue como uma grande figura, como uma cordilheira de poesia, como uma cordilheira dos Andes de poesia que atravessa todo o continente e o mundo, inclusive, não? Porque Neruda é um Pablo que ocupou o mundo com sua poesia, né? Então, com esses exemplos, eu estaria respondendo essa pergunta. Eu, de alguma maneira, tento também com vários livros de poesia que tenho de Marighella, onde, através da luta de Carlos Marighella, eu tento colocar também essa inserção, inserir socialmente, politicamente, nos dias de hoje, nem falar do Che Guevara aqui, que já mostrei anteriormente, mas tem os poemas operários, né? Canudos não se rendeu, onde são 50 poemas que também, de alguma maneira, refletem o período histórico no qual se desenvolveu todo o processo da Guerra de Canudos e da derrota num sentido bastante primário, porque para mim são os grandes vencedores, são aqueles que morrem por uma causa e não os que ganham defendendo o Estado, as oligarquias, são os que perdem para história que está além da história, essa história que atravessa séculos e que nos move a escrever, por exemplo. A mim me move a escrever Antônio Conselheiro, que morreu em 1897, há mais de 100 anos, me move Conselheiro e não me move o exército que até hoje está ali, que foi o que destruiu Canudos. A mim não me move uma vírgula escrever sobre o exército que ganhou, e que é concreto, que é real e que está vivo. Quem me move para escrever é o morto nesse sentido literal, mas mais vivo que um exército brasileiro inteiro, entendeu? E que outros exércitos de outros países também, claro, né? Os exércitos que estão para reprimir a sua população e não os exércitos libertadores das independências americanas, como Bolívar e como San Martín, que eram exércitos populares que enfrentavam o inimigo, os chamados realistas, em Espanha, e aqui os portugueses, não? Que eram os conquistadores, não? Os que estavam usurpando as terras que não eram deles. Então eu não acho esse livro, Molotov está por aqui, uma peça de teatro que eu escrevi há uns 2 anos atrás, justamente trazendo para os dias de hoje o encerro, a vida sob tortura de um guerrilheiro durante 4 ou 5 anos, que ele só sai da prisão quando chega a democracia, a chamada democracia que a gente vive hoje. E ele vê que a mudança não foi muita, né? Não foi muita. Então a resistência, ele não foi destruído, como muita gente foi destruído, mas outros continuaram, não? Então, quando eu digo isso aqui, o que importa é o espírito de resistência, é isso indestrutível, eu me refiro mais que a uma pessoa, me refiro ao conjunto da sociedade. O próximo livro é esse que eu citei agora, que é baseado no documentário sobre a Braskem. A Braskem passou por aqui, A Catástrofe de Maceió, um livro com 20 poemas, um tanto longos para que eu escrevo, para o tradicional assim que eu escrevo. São 20 poemas que deve sair agora a meados de fevereiro. O livro se chama Poemas para Resistir, o caso Braskem, e isso merece uma explicação. As pessoas lá falam o caso Pinheiro, porque é o bairro onde se desenvolveu um dos primeiros afundamentos de terra. Então a pessoa fala o caso Pinheiro e não cita a empresa. Então há um movimento de citar a empresa, como o Brumadinho. A pessoa fala Brumadinho, não, é o caso Vale, Vale do Rio Doce. A empresa privatizada no período de FHC. Então com Braskem acontece a mesma coisa. Então por isso que eu denominei Poemas para Resistir, o caso Braskem. E são 20 poemas ou 20 resistências. Cada um é uma resistência. São 20 resistências. Se quiser eu posso ler um daqui a pouco. E esse é o livro que estou trabalhando agora, e também umas peças de teatro para compor uma trilogia. Se chama a Trilogia da Solidão. Eu já escrevi uma, chama Um Mastro, outra Um Milagre, e falta uma outra para compor isso. Estou tentando escrever mais uma
sobre a questão da tragédia que está vivendo o Brasil desde 2018, com a assunção do Bolsonaro e o neofascismo, o neonazismo, como queira se chamar, que está de alguma maneira se espalhando pelo mundo, mas ao mesmo tempo está havendo governos de índole progressista que estão fazendo uma espécie de contenção a isso, nesse momento. E então seria uma continuação ou alguma peça de teatro que iria junto com essa, que eu escrevi há pouco tempo, há alguns meses, se chama China, um delírio comunista verde-amarelo, que é uma comédia cujos personagens são Bolsonaro, são o Paulo o Malafaia, que aqui é Malafama, o Olavo do Caralho, que inclusive acaba de morrer, segundo diz a família, nunca se sabe, não? Hoje ou ontem, não? Uma pessoa que já estava morta há muito tempo, né? Espero que continue, né? Olavo do Caralho, que está aqui também. Então, todo esse pessoal que está fazendo parte de uma revisão tetricamente histórica, né? Destruindo pouco que algum governo progressista pode ter feito nesse país e avançando sobre a subjetividade das ruas, né? Criando caos de informação, é decir, entendeu? A terra plana, que a vacina não importa. Eu diria que tem vários assim, mas se fosse poesia, eu gostaria que leiam o Duché, para quem não é muito ligado nessa questão mais politizada, digamos, ou mais ligado às questões das lutas contemporâneas, sociais, guerrilheiras nesse caso. Tem outros livros de poesia, mas realmente eu não escrevi muita poesia assim que não seja nesse âmbito da questão social, da questão do levantamento social, das questões das lutas, não? Reivindicações e tudo mais, né? Mas tem alguns aqui, um antigo, que é o Lenta Geografia, que não sei onde está, desculpem, aqui tem uma maluquice de livros e de coisas. Tem esse aqui, Lenta Geografia, é do ano 96, tem um prefácio de Capinan, né? E tem pequenos poemas curtos, né? Vários poemas curtos, por exemplo, A Porta que Desvenda a Escuridão, A Sombra que Delata a Fina Luz, Espelho, o nome é Espelho. A porta que desvenda a escuridão, a sombra que delata a fina luz. O eco do passado faz sinais na sua frente. Imagem fatal do sangue no espelho, à espera do punhal. Então, são poemas desse tipo, né? Eixo. Em algum lugar o tempo desvanece. Somem o rosto, o corpo, os outros. A rotação dos astros é diversa. Não há Copérnicos nem Ptolomeus. Danço no meu próprio eixo, na areia que repete o infinito. Então são poemas desse tipo, não? Que eu escrevi naquela época e publiquei, depois eu fui escrevendo de outra maneira, mas tem este aqui, Arlequim. Pássaro ofegante, máscara do caos e do cosmos. Ponto cardeal da última luz. Arlequim diminuto sentado à beira de Deus, oculto. Tem outros materiais, aqui estou vendo aqui o Poema Sem Terra, os Poemas Sem Terra, que tem vários, foi um livro feito em 2006, se não me engano. Cada poema é uma homenagem aos 19 trabalhadores que foram assassinados, não? Em Eldorado dos Carajás, em 96. Então, tem assim vários, por exemplo, poema 2. As cercas crescem com o dia, demarcam a imensidão do latifúndio e calam o murmúrio das sementes. Nas madrugadas, o camponês arma o coração da derrubada. O arame farpado não deterá jamais o grito da aurora ocupada. Tem vários poemas assim. Tem um que eu gosto muito, que é o poema 4, né? Que fala da autonomia, né? Do militante, de tudo aquele que se arbora como alguém que pode enfrentar, ainda que não consiga, mas pelo menos o importante é enfrentar o poder. E diz assim, poema 4. Teus pés tocaram a terra ensanguentada. Teu coração decidiu tomar as armas. Tua cabeça
ajusta o alvo. Isso me lembro, foi inspirado em Ho Chi Minh, não? Aquela liderança fundamental na Guerra de Vietnã, que venceu os Estados Unidos naquela Guerra de Vietnã, iniciada em 56 pelos franceses, quando ainda era Indochina, e terminada em 75, quando os vietnamitas expulsaram os norte-americanos, né? Então, por aí vai, tem esse outro Ode à Revolução, que talvez seja interessante. A maioria dos poemas estão na internet, eu posso enviar também, está tudo liberado, né? A gente imprime no papel, tenta fazer livros para que fiquem, né? Além da virtualidade, além da nuvem, né? Onde tudo some hoje, né? Ficam, diz que ficam, mas ninguém sabe, né? Mas o papel, desde os egípcios, desde os pergaminhos, estão ali ainda, né? Então eu acho que temos mais que confiar no papel do que na virtualidade. Vou ler isso aqui, Guantánamo. Guantánamo é aquela base militar estabelecida pelos Estados Unidos na ilha de Cuba, não? Que até hoje está lá, é decir, um território norte-americano dentro da ilha de Cuba, um absurdo, não? É onde começaram a levar os presos lá das guerras que os Estados Unidos empreende contra quem tem petróleo no Oriente, né? Quem tem petróleo, aí já é inimigo dos Estados Unidos. E eles vão lá e fazem tudo que todo mundo sabe, né? Guantánamo. Abriremos tuas portas, arrancaremos teu arame farpado, derrubaremos teus muros, destruiremos tuas grades, e o teu nome será pisoteado pelo peso da justiça e da liberdade. Sabemos que os gritos dos prisioneiros permanecerão flutuando como um eco de estrelas infinitas. Sabemos que a dor impregnará o silêncio das noites mais profundas. Sabemos que teu nome insistirá entre escombros, navio fantasma no horizonte da memória. Acaso o arco-íris alguma vez pintou os teus muros altos? Acaso a brisa do Caribe roçou tuas grades pelo menos um instante? Ou acaso o sol do crepúsculo alguma vez desceu em teus olhos de carrasco? Na última foto que tirem de Guantánamo, caberão todos os gestos daqueles que no mundo sempre se opuseram a este intruso em solo cubano. Na última foto que tirem de Guantánamo, caberão todos os corpos torturados, todos os dias e noites e silêncios, gravados nos desenhos das paredes úmidas de sangue. Mas talvez alguma flor possa surgir no teu solo ensanguentado, quando algum dia alguém se plante frente ao mundo e diga: Guantánamo hoje será derrubado. Isso foi dito pelo Obama. Ele falou que iria acabar com Guantánamo quando assumiu, mas vocês sabem como é promessa de político. Então foi inspirado naquela frase dele que eu escrevi, e até hoje Guantánamo permanece incólume lá na ilha do Caribe. Primeiro teríamos que tentar explicar, ou não explicar, já que eu acho que não tem muita explicação, que é literatura de resistência, já que tudo pode ser resistência, inclusive quando não é um tema político, né? Resistência, que é a palavra fundamental, claro, no âmbito político, das lutas sociais, mas também uma resistência do indivíduo, não? Através da sua subjetividade e sua inserção no mundo, né? Uma resistência a tudo, ao cotidiano, a tudo que acontece diariamente, às suas lutas, à sua permanência. Isso que é resistência. Eu poderia 3 livros. Eu citaria, bom, eu já citei aqui nessa resistência os livros do Neruda, outro chileno que é Paulo de Roca, pouco conhecido, um escritor chileno que era anarquista. Eu já citei em algum momento os livros de Roque Dalton, eu acho que seria fundamental vocês procurarem. Tem Mayakovsky, já citado também. Tem muita literatura que é ensaio, então não sei se a pergunta é mais ligada ao tema da resistência através da poesia ou ensaios, livros políticos. Tem um livro fundamental aqui no Brasil, que é 1968, o ano que não acabou, que é uma bela, de uma síntese daquele período fundamental que até hoje convivemos com essas pessoas, né, que fizeram a luta naqueles anos, principalmente depois do AI-5, né, quando a ditadura se fechou em dezembro de 68. Hoje seria interessante também falar desse livro. Tem a foto de Rogério Ferrari, grande amigo que nos deixou no final
do ano passado, colega de lutas, também de viagens, né? O pessoal falava que o que eu faço com a câmera filmando, ele fazia com a fotográfica, né? E essa é uma foto dele, em Chiapas, né? Sul do México, onde o seu comandante Marcos, os indígenas, camponeses, surgiram contra o Estado mexicano, né? Há muito tempo, desde o ano 94, que eles estão em pé de resistência, não diria de guerra, de resistência, armados inclusive, mas até agora resistem. Mas eu queria falar do poema que tem atrás, que é um poema que teve uma certa circulação, né? Que se chama Deus Liberdade, que eu escrevi na época quando os Estados Unidos ocuparam, se não me engano, foi o Iraque, né? Em 2004. E diz assim: adeus liberdade, a palavra liberdade. Não sei como olhar o rosto disforme da palavra liberdade, se ela hoje dá o seu nome à campanha genocida de invasão do mundo do governo norte-americano. Liberdade duradoura. Será que a liberdade vendeu-se ao dólar, à Coca e aos McDonald's? Com ela Espartaco libertou os escravos, com ela Bolívar obteve a independência, com ela Gandhi recuperou a Índia, com ela Luther King liderou um sonho, por ela morreu o infinito Che Guevara. Por que hoje a liberdade está na boca do assassino norte-americano? Não bastou tê-la aprisionado numa estátua? Porque hoje a liberdade é apenas substantivo que abençoa as tempestades de sangue nos desertos do mundo. Liberdade. Teu rosto está sujo de petróleo. Tuas mãos traficam com a morte. Teu coração não pulsa mais a esperança dos vencidos. Tua alma perdeu-se nos corredores da Casa Branca. Adeus, liberdade. Nós te desterramos do nosso vocabulário e inventaremos, dentro em pouco, outra palavra, limpa, pura e generosa, para nomear todos os sonhos de liberdade. Então, esse foi um poema, Adeus, liberdade. Então, voltando ao tema, a pergunta 10, né? Os 3 livros. Então, eu citei autores, eu acho que já citei algum livro, mas um livro essencial que não pode ser deixado de lado para quem queira compreender o continente onde mora, no caso o nosso, não? O indo-afro-latino-americano, né? Que se estende desde o Rio Bravo, que separa os Estados Unidos do México, até a Terra do Fogo, a confluência de Chile e Argentina, incluindo as Malvinas argentinas. E então, o livro que eu me refiro é As Veias Abertas da América Latina, né? Um clássico, se não me engano, do final dos anos 60, de Eduardo Galeano, escritor uruguaio, falecido há já alguns anos, poucos anos atrás, e que é um clássico da literatura mundial, latino-americana e mundial, pela profundidade e pela abordagem e por ter abarcado praticamente toda a história de saqueios e de rapinas das grandes potências contra os povos submetidos à conquista em todos os tempos. Então esse é um livro fundamental. E depois tem, como eu estava falando antes, ensaios políticos, diversos autores, né? Sempre é bom ler os livros. Eu citaria o Bakunin, que está aqui. Bakunin tem muitos livros, né? Importantes, vocês podem pesquisar. Era um cara mais de ação, né? Mais que de intervenção literária, mas também escreveu. Tem, claro, os livros marxistas, né? O Capital é fundamental, mas eu tenho inclusive uma proposta, um projeto de algum dia fazer um filme chamado Ninguém Leu o Capital, né? Eu mesmo li alguns trechos, partes, mas eu conheci algumas pessoas que leram um dos capítulos inteiros, completo até hoje não vi ninguém. Sim, tem gente que me diz que leu, mas a gente sabe que isso não é verdade completa, a gente estuda os gestos, né? É de teatro e sabe disso. Mas o Capital é um livro muito importante para se ler também, um filósofo de grande influência em praticamente muitos dos levantes populares e revoltas e revoluções que vimos no século XX. Mas Bakunin também merece
sua participação, é mais o espírito de Bakunin, mais que sua literatura, o que conta, pelo menos para mim. E depois tem muitos outros autores, eu já citei alguns deles, mas basicamente é isso. Eu acho que o sentido da questão de indicar, eu acho que não serve muito indicar. Indicar é o início de caminho, não? Todo início de caminho é importante, claro, mas a questão é você pesquisar por sua conta, procurar, futucar em livrarias, principalmente sebos. Hoje tem a virtualidade também, não? Você coloca qualquer nome em Google e você tem toda uma gama infinita de possibilidades, mas nada substitui o contato direto com um texto impresso num sebo. Aqui não é tão fácil, né? Não há muito respeito pelo livro antigo, mas tem gente ainda que pode ter essa possibilidade de achar esses livros. Então, eu acho que é por aí. Agradeço, grande abraço e acreditando sempre na literatura e no canal Professor BR. Carlos Pronzatto, muito obrigada. Você não sabe como essa entrevista enriqueceu ainda mais o nosso canal, que tenta sempre trazer um conteúdo de qualidade aqui para os nossos inscritos. A gente quer agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Deixe o seu like, deixe aí nos comentários que parte da entrevista você mais gostou. E também confira no box de descrição o contato, as redes sociais de Carlos Pronzatto, link para seus documentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!